A paz de Cristo Jesus, povo de Deus, tudo na paz, tudo na bênção. Mais uma vez aqui, pastor Vitor, com a poderosa palavra de Deus. Mais um momento de palavra, mais um tempo para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Sempre lembrando você, dê o joinha para nós aí, compartilhe o vídeo, nos ajude a pregar a palavra de Deus na terra. Você, quando compartilha o vídeo, quando coloca nas suas redes sociais, você nos ajuda a pregar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você muitíssimo, no nome poderoso de Jesus. Se você estiver ouvindo algum barulhinho ali mais, tipo um vento forte, é o ar-condicionado aqui do gabinete, né? Ele faz um barulhinho. E o que acontece, né? Às vezes atrapalha um pouquinho, né, o sol. Mas aqui no dia está muito quente e a gente é obrigado a usar o ar-condicionado. Amém? O que eu quero falar hoje da palavra de Deus com vocês? Eu quero falar sobre projetos de Deus para nós. Amém? E o texto é Jeremias capítulo 29, verso 11 a 13. Amém? Jeremias 29, versículo 11 a 13, que diz assim: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Jeremias capítulo 11, versículo 13. Capítulo 29, versículo 11. Versículo 12 diz assim, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? Então o que Deus pensa para nós? Pensamentos de paz. Fique certo disso. Porque o próprio Deus, ele está dizendo assim, eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus não é um Deus que pensa maldade para o ser humano. Toda maldade que existe na terra é por causa do ser humano, de Satanás, que está na terra, que é o nosso adversário, o adversário de nossas almas. Tudo que acontece na terra de mal é descontrole do ser humano. Você vê catástrofes, você vê um monte de coisa aconteceu, sem levar para a linha espiritual, que podemos levar também, né? O homem provoca muito a Deus. O homem, né, quando eu falo homem, eu falo ser humano, né? Provoca demais ao Senhor, é descrente do Senhor, não honra o Senhor. Então muita coisa também acontece na esfera espiritual, porque são portas que são abertas para que o mal venha imperar. Então acontece muita coisa assim no sistema espiritual, sim, mas no sistema físico também. O que eu quero dizer para você é que Deus não pensa em fazer o mal para a humanidade segundo a sua palavra. Deus não pensa a turbulência para a humanidade segundo a tua palavra. E quando Deus aqui ele está falando para um povo que estava na Babilônia, um povo, né, que foi levado escravo para a Babilônia. E ali, mesmo estando na Babilônia, mesmo estando fora da sua nação, da nação de Israel, Deus vai fazer o bem a esse povo dentro da Babilônia. É onde Deus livrou Daniel da cova dos leões, foi aqui na Babilônia. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens de Deus, que foram lançados pelo rei da Babilônia dentro de uma fogueira de fogo ardente, e Deus livrou eles ali. Deus livrou tanto o seu povo ali, porque Deus queria paz para o povo. E também, eu creio que Deus abençoava o povo da Babilônia por causa do povo de Deus que estava ali. Então, Deus pensa o melhor para nós, pensamentos de paz. Coloca sempre na sua cabeça isso. Deus nunca pensa o mal para nós. É verdade. Agora, pastor, como é que eu faço? Eu tenho que entrar na linha de pensamento de Deus, para eu viver o bem do Senhor nessa terra. Amém? E nós podemos figurar
a nossa figura de pai com os nossos filhos como uma figura de Deus para nós. É verdade. O que você pensa para o seu filho? Ou para os seus filhos? Sempre o melhor, né? Fazer uma faculdade, projetos de estudo, projeto de ser até melhor do que nós. Não é o que você pensa para o seu filho? Você acha que Deus pensa diferente? Deus, ele mesmo fala em Mateus capítulo 7, né? Que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Se o nosso filho nos pedir uma cobra, de maneira nenhuma nós vamos dar para ele uma serpente. Se o nosso filho nos pedir, né, um pedaço de pão, jamais nós vamos dar para esse nosso filho uma pedra. É Deus que fala isso. Lá em Mateus capítulo 7, você pode conferir, né, versículo 9 a 11, Deus fala assim, ó: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o seu filho pão, lhe dará uma pedra? Jesus está falando. Qual dentre vós, qual é você pai, você mãe, que seu filho vai pedir: papai, me dá um pedaço de pão que eu estou com fome? Tu vai dar uma pedrada nele. Só se você for filho do inferno, filho de Satanás, mas você não é. Não é verdade? Então nós fazemos isso. Depois Jesus fala assim, ó, verso 10: e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. E aí Jesus fala assim, ó: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará os bens que lhes pedirem. Olha só. Então Deus vai nos fazer coisas boas. Deus pensa coisas boas de nós. E eu quero entrar no pensamento de Deus para eu conseguir desfrutar do melhor dessa terra. É verdade. E aí, no texto lá de Jeremias 29, lá no verso 11, fala assim, ó: Deus pensa para nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperais. Aí novamente, para mim desfrutar dessa paz que Deus deixou para nós, eu preciso fazer, sabe o que? Entrar na linha do pensamento de Deus novamente. Eu preciso buscar a paz. Lá em João 14, versículo 27, né? Jesus fala assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Amém, queridos? Quando você tem Deus na sua vida, quando você tem Jesus na sua vida, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você não fica atemorizado com tudo que está na sua volta. Você não fica desesperado. Você apenas crê em Deus, porque Jesus fala assim: não te atemorize, crê em Deus, crê somente. Tem uma vida na presença do Senhor, e você vai conseguir desfrutar do que Deus pensa para você, do que Deus tem para nós. Não são palavras minhas, queridos. Eu não estou falando para você nenhuma novidade. Não estou falando para você nenhuma coisa que eu criei de mim mesmo, ou de sabedoria humana, ou de uma filosofia, sei lá, de algum pensador aí, que apareceu, de alguém que já vendeu não sei quantos livros. Não estou falando. Estou falando de coisas simples. Estou falando do que Jesus fala. É simples. Jesus falou: deixo-vos a minha paz eu dou para vocês. Não fica turbado, não fica bagunçado a sua vida, não se turbe o seu coração e nem se atemorize. Amém? Entra nessa linha de pensamento, não fica atemorizado, está aqui na palavra. Entenda que Deus pensa o melhor para você, em todas as áreas dessa vida. Deus pensa de coisas tão boas para nós, que Ele já pensou na eternidade. Quando nós partirmos dessa vida, nós temos um lugar para nós. A Bíblia diz que o olho não viu,
O coração do homem não chegou o que Deus tem preparado para nós. Deus pensa coisas tão boas para nós, que quando não tiver mais condições de a gente viver nessa terra, nesse mundo perdido, nesse mundo de dor, nesse mundo de cansaço, quando a gente não tiver mais condições de viver aqui, Deus nos leva para a sua glória, Deus nos leva para as mansões celestiais. A Bíblia diz também, nesse próprio livro de João, capítulo 14, Deus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado isso. Você está vendo? O bem de Deus não é só para essa vida, meus queridos. O bem de Deus para nós é por toda a eternidade. Jesus já resolveu o problema, a condenação que estava sobre nós, que é fruto do pecado. Jesus já nos deu a salvação nele. Jesus já pagou um alto preço para que tivesse uma morada eterna com o Senhor. Esse é o que Deus pensa para nós. Deus não pensa no inferno para o ser humano. Deus não pensa a perdição para o ser humano. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e para os seus anjos, não foi para nós. Então Deus já pensou, já pagou a dívida lá na cruz do Calvário, para você não andar atemorizado, para que a sua eternidade seja com o Senhor. Isso é Deus, isso é o Senhor. Então entra na linha de pensamento de Deus. É simples. A palavra de Deus ela é muito simples para nós. A gente entra na linha de pensamento de Deus, vive conforme Deus pensa, conforme a nossa fé, e está resolvendo os problemas da nossa vida. É verdade. Está resolvendo os problemas da nossa vida. Deus vai trabalhar em nosso favor, até porque a Bíblia diz que nunca se viu um Deus que trabalha em favor daquele que dele espera. Espera no Senhor, que Deus está trabalhando por você. Jesus já trabalhou lá na cruz para te dar a eternidade. É verdade. Então Deus já providenciou a eternidade para nós, quando nós partimos dessa vida. Não vamos perecer. A Bíblia diz que novos céus e novas terras serão criadas para nós. A Bíblia diz que nós vamos ter herança de tudo que está preparado desde a fundação do mundo. Então aceita Jesus como seu Senhor, como Senhor da sua vida. Viva conforme a palavra de Deus, viva conforme os pensamentos de Deus, e a tua vida vai ser uma bênção. Se tu uma bênção, como diz lá o Valdemiro, é Santiago. É sim que eu desfruto do que Deus pensa para mim. Amém? Pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de eternidade, diz o Senhor. Isso é que eu penso de vós. Agora, como tomar posse, desses pensamentos de Deus, dos projetos de Deus para nós? Como tomar posse? Como eu disse para você, entrar na linha do pensamento de Deus. Isaías capítulo 55, versos 6 a 9, diz mais ou menos como é que a gente pode entrar na linha do pensamento de Deus. Diz assim, verso 6 em diante, olha: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então, primeira coisa, buscar ao Senhor, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Então, o homem maligno, o ímpio, ele vai continuar com o pensamento dele, mas você que está ouvindo a palavra, é só converter ao Senhor. É verdade. E converte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Então, outra linha de desfrutar dos bens que Deus tem para nós. Primeiro você precisa tomar posse do perdão que Deus deu para você na cruz do Calvário. Depois você tem que ser perdoador. Todas as áreas da sua vida, seja perdoador. Perdoe aquele que te ofende, perdoa aquele que te agride, perdoa aquele que te deve, perdoe a todos, porque assim que Deus falou: perdoa o seu irmão e você também será perdoado. Foi assim que Deus fala lá no livro de Mateus. Então esse é um caminho para você desfrutar
do melhor do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então muita gente não está vivendo conforme Deus pensa, não está vivendo conforme Deus manda andar, não está andando nos caminhos do Senhor. Nós vivemos uma sociedade que vive totalmente contra os caminhos do Senhor, é a favor de aborto, é a favor de drogas, é a favor da bebedice, é a favor daquilo que destrói o homem, é a favor do adultério, é a favor do desmonte da família. Então é uma sociedade que vai na contramão do Senhor e quer desfrutar dos bens do Senhor e quer desfrutar da eternidade. Não, mas nós somos diferentes. Diz o texto que nós temos: deixa o ímpio ao seu caminho, o homem maligno ao seu caminho. Se a pessoa quer ser ímpio, se a pessoa quer ser maligno, deixa. Mas nós que conhecemos a palavra, nós que queremos o Senhor, vamos nos converter a cada dia, melhorar a nossa vida e viver na presença de Deus. Amém, queridos? Para que a gente possa desfrutar o melhor dessa terra. Verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus está falando? Eu penso muito grande. Se eu quero ser grande, eu tenho que andar com quem é grande, e grande é o Senhor. Amém? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará a mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Amém, gente? Essa é a palavra do Senhor. Não vamos deixar ela voltar vazia. Vamos aplicar na nossa vida. Vamos entrar na linha de pensamento de Deus. Vamos andar conforme a vontade de Deus. Vamos semear essa palavra. Vamos colocar nas redes sociais, como Jesus manda, né? O pregador saiu a semear. Então, seremos pregadores, semeando a palavra de Deus nas redes sociais, fazendo o bem, perdoando as pessoas e atrelando a nossa vida ao Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe você poderosamente. Um tempo de bênção, um tempo de vida e vida abundante. Um tempo de ação de Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.